Bem, então conforme eu dizia no vídeo anterior, o que acontece é que os carboidratos, eles são peças muito importantes da nossa nutrição, porque é nos carboidratos que o nosso corpo vai encontrar aquela moedinha energética que vai possibilitar a produção de ATP. Essa moeda energética, que normalmente é o ATP, só que eu me confundi aqui agora, foi mal de verdade aí, rapaziada. É o que nós chamamos de glicose. A glicose é um carboidrato que está presente na dieta dos alimentos que a gente come no dia a dia. E esse processo de digestão dos carboidratos, com a finalidade de absorver a glicose, e aí eu nem vou precisar dizer o para que ela serve, é muito importante. Diferente do que acontece com as proteínas, por exemplo, que vão começar a sofrer digestão só no estômago, com a pepsina, e posteriormente lá no intestino delgado com quimiotripsina e outros fatores enzimáticos, o carboidrato não. O carboidrato ele tem toda uma atenção especial. A digestão de carboidrato já inicia na boca. Isso mesmo. Tanto a mecânica, né, porque os dentes vão triturar lá o pedaço de cuscuz, ou química também acontece. As glândulas salivares conseguem produzir, junto da solução isotônica lá da saliva, o amido, aliás, a amilase, que é uma enzima especialista na quebra de algumas cadeias de carboidratos. Nos alimentos que nós consumimos, na maioria das vezes, a glicose está num formato de polissacarídeo, ou seja, é um carboidrato que tem uma cadeia enorme, tipo esses aqui, tá? Então, o glicogênio, amido e a celulose. E a glicose, ela existe nesses três carboidratos aqui, que são chamados de polissacarídeos. Há várias cadeias de sacarídeos aqui. Só que essas moléculas são muito grandes, o nosso corpo não consegue, a partir dessa massa molar aqui, absorver a glicose. Ela precisa estar num formato literal, glicose. E é por isso que o processo de digestão, ele começa na boca, entende? Para ser uma coisa ali bem cuidada, primeiro quebra um pouquinho aqui na boca, depois outro pouquinho ali, até conseguir o sumo que é a glicose, né? Então, normalmente a nossa dieta é rica em polissacarídeos, né? Glicogênio de origem animal, amido de origem vegetal e a celulose, que é também um tipo de polissacarídeo, que é também de origem vegetal. A única diferença é que a celulose a gente não tem no nosso corpo, no nosso aparato enzimático do trato gastrointestinal, alguma enzima especializada, sei lá, uma celulase. Não existe no nosso TGI uma enzima especialista em fazer a lise dessas ligações da celulose. Por isso, normalmente, quando nós comemos alimentos ricos em celulose, eles entram celulose e saem celulose, porque eles não são digeridos. São as famosas fibras que, quando saem nas fezes, né, ajudam a dar uma pastosidade, né, ali, até mesmo a saúde intestinal, né, o consumo de fibras, enfim. É por isso também, por exemplo, que quando você come milho pra caramba, sai lá, né, um negócio marrom meio pintado, né, bem enfeitado ali com uns caroços de milho, né, justamente pela impossibilidade de digestão da celulose no nosso corpo, tá? Mas enfim, esses polissacarídeos aqui é a forma, na maior parte das vezes a glicose entra no nosso corpo nesse formato aqui. Quando começamos a mastigar e a alfa-amilase salivar entra em contato com esses polissacarídeos, começa um processo de digestão química já na nossa boca. Essa alfa-amilase salivar já começa a quebrar esses polissacarídeos em pedaços menores, que nós chamamos de oligosacarídeos, ou seja, poucos sacarídeos, né? Oligo. Então, eles agora, antes,
o que era uma cadeia enorme, depois do contato com a amilase salivar, as cadeias sacarídicas já são trissacarídeos, disacarídeos, ou seja, são 3 sacarídeos. Tipo aqui, ó. Entendeu? Então, a amilase salivar ela já inicia esse processo, por exemplo, dando origem à dextrina. Olha só, é uma cadeia menor em relação ao que entrou na boca. E aí, depois desse processo inicial da amilase, o bolo é engolido, é deglutido e chega no estômago. No estômago, entretanto, o pH é muito ácido, graças ao ácido clorídrico. E a amilase salivar se inativa diante de tamanha acidez. Logo, como a amilase desativa, a digestão de carboidrato cessa por um momento. E aí o estômago faz o processo que ele tem que fazer lá, o negócio dele lá e tal, não sei o que. E depois o quimo passa para o intestino delgado, que é lá onde a acidez vai ser neutralizada. Logo, a amilase pode voltar. Mas óbvio que não é a amilase salivar que vai voltar, porque ela se perdeu, foi desnaturada lá no meio daquele ácido. É necessário uma outra amilase, nesse caso uma amilase pancreática, produzida por quem? Ah, vá, pelos linfonodos, pelo pâncreas. E essa alfa-amilase pancreática vai continuar esse processo de hidrólise das cadeias de sacarídeos e dos oligosacarídeos, quebrando elas ainda mais. Essa hidrólise vai ser intensificada também graças às microvilosidades do intestino, como nós vimos aqui. Essas microvilosidades, além de servirem para aumentar a superfície de contato e para secretar, por exemplo, as enteropeptidases, que vai ajudar o tripsinogênio a se transformar em tripsina, elas também vão liberar alguns compostos que nós chamamos de exoenzimas. Essas exoenzimas, elas vão ser cruciais para o processo final de digestão dos carboidratos. Então, essa imagem mostra bem tudo o que dissemos até agora. Um polímero, ele entra na nossa boca, né? Sei lá, um doce, uma broa, uma goiabada. Sob efeito da amilase, essas cadeias são quebradas em menores. Então aqui agora nós temos disacarídeos, né? Maltose, sacarose, galactose, por exemplo. E aí, o que vai acontecer? Esses disacarídeos, eles são resultado da atuação da amilase, certo? Tanto a salivar quanto a pancreática. Quando eles chegam no lúmen do intestino, que já alcalinizou o quimo, agora ele não está mais ácido, as células, os enterócitos vão começar a liberar as chamadas exoenzimas, com X. E essas exoenzimas, diferente da amilase, por exemplo, elas conseguem hidrolisar as ligações glicosídicas. Ou seja, ela consegue hidrolisar essa ligação entre um e outro aqui, entendeu? Logo, ela consegue separar em unidades, que é a forma mais bruta que o meu corpo vai conseguir absorver. E essas exoenzimas são várias, né? Como aqui, por exemplo, mostra 3. A maltase, que vai quebrar as ligações glicosídicas da maltose, a sacarase, que quebra da sacarose, a lactase, que quebra da lactose, e no fim desse processo a gente vai ter todos esses carboidratos sozinhos aqui, soltinhos, pequenos e prontos para serem absorvidos facilmente. Conforme essa imagem aqui mostra, aqui na mucosa intestinal, uma vez que esses sacarídeos agora estão pequenos, a glicose ou a galactose, por exemplo, ela entra na célula por meio desse transportador SGLT, que é inclusive um transportador que usa um simporte com sódio e é o mesmo que está presente lá nos túbulos renais, olha só que coincidência. E aí a glicose ou a galactose passa e do lado basolateral ela usa um GLUT2, que é um transportador de glicose, mas ele pode transportar galactose também, apesar do nome GLUT de glicose. E aí, de forma análoga, né, a frutose também, ela entra pelo GLUT5, que apesar de se chamar GLUT de glicose, ele também transporta frutose.
e sai pelo GLUT2. Esses sacarídeos, agora todos de forma isolados, caem na corrente sanguínea e vão esperar a ação da insulina para conduzi-los para a célula fazer a respiração celular e o resto é partir para o abraço. Porém, tem uma coisa bem estranha, né? Quando a pessoa tem intolerância à lactose, por exemplo. Ela não possui a lactase que vai fazer a quebra da lactose, logo essa lactose ela pode não ser digerida e continuar no lúmen do TGI. Essa lactose vai passar pelo intestino delgado inteiro e chega até o circuito do intestino grosso, que é onde existem algumas bactérias que vão se apropriar, claro que elas vão se apropriar da lactose, e como resultado dessa apropriação da lactose, o que é que vai acontecer? Adivinhem, meus queridos. Essa lactose, com a ação das bactérias, vão começar a fermentar esse sacarídeo aqui, esse disacarídeo, na verdade, e com essa fermentação, isso leva a pessoa que tem intolerância à lactose a um inchaço e a muita flatulência. Olha só que coisa interessante.